Bom, agora sim está gravando, né? Então, em que consiste essa live de hoje, então? Bom, a live de hoje, ela está direcionada para os desafios da gestão de pessoas frente à pandemia, tá? Então, hoje nós discutiremos questões relacionadas à pandemia, quais são os desafios para a área específica de gestão de pessoas, né, o trabalho do dia a dia, como que a área de RH pode lidar com alguns desafios. É claro que a gente não espera esgotar esse conteúdo, né, nós ainda estamos aprendendo esse conteúdo, mas trouxemos aí professores nossos aí da área, né, atuantes, para poder tirar várias dúvidas de vocês aqui. E ele vai, essa live ela vai ser conduzida em formato de entrevista, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas já para eles. E conforme eles forem respondendo e as dúvidas de vocês forem surgindo, eu vou pedir que vocês encaminhem no chat, tá, essas dúvidas, que nós responderemos algumas, outras, aquelas que nós não conseguimos o tempo suficiente para responder, nós encaminharemos depois a resposta no e-mail do participante, tá? Então fiquem tranquilos, ninguém vai ficar sem resposta das demandas relacionadas a essa live de hoje, tá? Então, propriamente dita, essa live nossa, ela tem uma previsão de aproximadamente 1 hora, tá? Que é o tempo estimado aí das lives. E ela, o mote dela está direcionado à questão da pandemia, né? Com a pandemia da Covid-19, as organizações rapidamente elas tiveram que se adaptar, né? A inserir mais tecnologia ou adaptar a tecnologia, vários desafios, né, preparar os profissionais, hora para estar em casa, hora para estar no local de trabalho, né, investir em tecnologia, lives sendo feitas, reuniões online, né? Então, todas essas modificações que aconteceram trouxeram bastante desafios para a área de recursos humanos, tá? E hoje nós trouxemos aqui para falar com vocês sobre essas temáticas, dois profissionais que são professores da pós-graduação, tá? E também atuam no mercado de gestão de pessoas. Então, vou apresentar cada um deles. Tá? Vou começar pela professora Ija, tá? Professora Ija, ela é mestranda em administração, especialista em gestão de pessoas, em administração pública. Ela tem formação em coach, tem formação em análise comportamental, também tem formação em gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho, mapeamento e avaliação de competências. Além disso, é graduado em odontologia e administração e tem formação complementar na área de gestão de projetos estratégicos, governança de pessoas, gestão de pessoas por competências, desenvolvimento de liderança e equipes, saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho, é instrutora de treinamentos, palestrante, escritora e, como eu disse no início, é professora aqui da Unigran dos cursos de graduação e de pós-graduação. Professora Ija, seja bem-vinda, muito obrigado. Logo eu passo a palavra para vocês. O nosso outro convidado é o professor Carlos Leite. Carlos Leite é professor dos cursos de pós-graduação da Unigran Capital. Ele é graduado em Direito, é pós-graduado em Gestão de Pessoas, atua também como advogado nas áreas de Direito do Trabalho e Previdenciário, tem experiência de mais de 35 anos em área de recursos humanos com foco gerencial, em todos os sistemas e subsistemas de RH. O seu foco principal de atuação são empresas do agronegócio e agroindústria, porém ele já trabalhou em instituições de ensino, como gestor da área de RH, gestor das áreas também de RH de tecnologia, então tem uma longa experiência na área de gestão de pessoas e atua hoje em uma grande multinacional do agronegócio. Tá? Então, essas são as pessoas que hoje vão trazer para nós aí um pouco de conhecimento relacionado a esses desafios da pandemia. Tá? Ija, Carlos, querem fazer alguns breves comentários?
Bom, quero dar boa noite a todos, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, espero que tenhamos aqui uma noite de troca de ideias, porque os desafios são vários e momentos como esse são muito oportunos, muito bons para a gente se desenvolver. Obrigada, professor José Alexandre. Muito obrigado, professora Ígia, professor Carlos Leite. Alexandre, agradecer, né? Boa noite a todos, agradecer essa oportunidade para a Unigran, agradecer estar participando desse projeto, uma boa noite para a professora Ígia, e a intenção é essa mesmo, né? A gente está aí à frente de um desafio novo, né? À frente de um tema com a pandemia que a gente tem quase um ano, né? E já está até na hora da gente pensar após a vacinação do pós-pandemia, né? Então vai ser um espaço que a gente vai poder trabalhar muito essas informações. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Leite, obrigado, professora Ígia, mais uma vez, obrigado a todos os presentes, tá? Lembrando que esse evento é uma promoção da pós-graduação, é chamado de Quinta On, então toda quinta esperem programações diferentes, tá? Vocês sempre serão avisados dessas programações, acompanhem lá o nosso Instagram da pós-graduação Unigran Capital, o Face, que nós passamos todas as informações por lá, tá? Então eu vou começar fazendo algumas perguntas, tá, aqui para direcionar um pouco essa nossa live, tá? E a primeira pergunta que eu faço, ela é mais direcionada para o Carlos, mas depois aí já vai poder complementar um pouco. Ela está relacionada à seguinte questão. Hoje presenciamos uma confusão em relação aos termos home office e teletrabalho. Existe alguma diferença entre eles, Carlos? Você percebe alguma diferença? Mais uma questão do jargão popular, as pessoas confundem, tem uma legislação específica. Como que é isso aí na prática? E também, tanto na prática como na legalidade, né? Existe sim, Alexandre. E é bom colocar isso, porque no jargão popular, todo o trabalho, né, na cabeça das pessoas, todo o trabalho feito em casa é home office. E quando você vai para o desdobramento legal, isso não é assim. Existem diferenças. Desde 2017, com a reforma da lei trabalhista, né, a gente nem falava em pandemia ainda, né, mas como essa reforma, de certa forma, foi um pouco futurística, ela começou, né, na lei 13.467, em 2017, a já prever a opção de teletrabalho. Sendo mais direto, a diferença dos dois, teletrabalho e home office, é que um está previsto na lei, que é o teletrabalho, né, e home office ele não está previsto na lei. As diferenças básicas, né? Existe todo um arcabouço de alguns artigos que a gente até vai discutir, pode discutir mais para frente, que protege o trabalho feito em casa. Inclusive, vou dar um exemplo para você, a questão da constância desse contrato de trabalho. Eu, por exemplo, se eu estou trabalhando em teletrabalho, no mínimo, eu tenho que trabalhar um período de 15 dias para poder voltar a trabalhar, fazer um regime dentro da empresa. Isso que eu tive de 2017 até a pandemia. Veio a pandemia. Com a pandemia humano, o home office, né, trouxe uma nova corpagem. Por quê? As empresas tiveram a necessidade de ter um staff mínimo para proteger os empregados. Então, eu olhei, né, para dentro da empresa, eu falei, vamos ver quem pode ficar em casa. Fique em casa, hashtag fique em casa. Então, eu olhei para todo o meu corpo de empregados, eu falei, vamos ver quem vai ficar em casa. Quando eu olho para uma indústria, que eu olho até a supervisão, indústria, às vezes, de primeiro ponto, eu acho que é impossível colocar a supervisão e a liderança de uma indústria em casa. Mas aí eu penso, eu posso revezar. Eu posso revezar diariamente, eu posso revezar semanalmente. Isso vai me permitir tocar uma produção e reduzir o staff mínimo, né? Então, aí veio o home office, né? E o home office veio com essa característica, principalmente da questão do revezamento. Enquanto eu não tenho essa permissão no teletrabalho, a grande diferença com o home office é que eu tenho a questão do revezamento. Só que o home office, até o momento, ele não tem uma legislação. Então, eu posso dizer que as grandes diferenças é que um permite revezamento e o outro não permite, o home office permite, e o teletrabalho, ele tem uma legislação específica e o home office não. Vou dar uma outra diferença básica, a questão da jornada de trabalho. Quando foi instituído
o teletrabalho, o que aconteceu foi o seguinte: em relação à jornada de trabalho, foi acrescido num artigo da CLT, o artigo 62, onde ele tem lá 3 itens: cargo de confiança, serviços externos, que não permite marcação de jornada de trabalho. Foi acrescido o teletrabalho. Então, o teletrabalho não tem jornada de trabalho registrada, né? Mas por quê? Porque a própria pessoa rege a sua jornada. Todas as 3 situações têm essa característica. Quem está na mão do controle de jornada de trabalho? A própria pessoa. Então, a pessoa que está em casa, ou a pessoa que está vendendo na rua, ou a pessoa que tem um cargo de confiança, ela tem o poder de gerir a jornada de trabalho. No home office, não. No home office, ainda há um gestor, há alguém, né, monitorando a jornada de trabalho. Eu não tenho um relógio de ponto, mas muitas vezes eu tenho lá uma folha de ponto manual que eu tenho que entregar para a área de RH, no home office, ou eu tenho, em locais mais modernos, um portal onde eu registro o ponto, né? Então, o home office e o teletrabalho têm basicamente essas características, Alexandre. Então, a gente tem que fazer muito essa diferenciação. Home office é uma coisa e teletrabalho é outra. Muito elucidativo, Carlos. Ficou bem claro aí as colocações, essa diferença básica, um é regulamentado, o outro não é regulamentado, sim, exige aí alguns cuidados, né, em relação à questão do cumprimento da jornada, o acompanhamento desse cumprimento, né, a gente vai discutir um pouco essa questão depois de horas extras, mas há que ter um cuidado aí com essa denominação e também com o uso do home office, né, então ficou bem claro. Professor Aija, gostaria de fazer algum comentário sobre essas colocações? Acho que o professor Carlos foi bem claro, bem objetivo. Eu entro depois quando a gente for falar um pouquinho, né, desse controle do home office, só pegando o gancho já, que o home office você está ali, você tem alguém que está monitorando a sua jornada, o seu trabalho, então aí entra o aspecto da liderança, eu acho que a gente vai comentar, né, daqui um pouquinho. Bacana, muito legal. Bom, então aí tranquilo, acho que foi bem elucidativo, Carlos, parabéns aí pela colocação. Agora eu vou partir para uma outra questão, pessoal, que ela está ligada mais a isso que aí já comentou, né, fez esse gancho interessante, porque a gente sabe que, bom, a pessoa está lá no home office, teletrabalho é regulamentado, então já tem uma estrutura, né, que a empresa já pode seguir um determinado padrão de funcionamento. Então a gente parte aí para a questão da liderança, né? Então eu faço uma pergunta, essa é mais direcionada para a Ija, mas depois o Carlos pode comentar um pouco sobre ela. Como ficaram as lideranças nesse processo de trabalho em casa? Existe alguma forma mais adequada que a gestão pode contribuir para que esse colaborador consiga ser produtivo, né? Porque é uma mudança, né? A pessoa estava ali, ela no dia a dia vinha para o trabalho, ali aquele momento de produção, daqui a pouco ela está em casa, e aí aquela liderança também não vai conseguir estar todo momento, né? Aí que entra uma questão de confiança também. Então, eu queria que a Ija falasse um pouco sobre isso para a gente aí, o que é possível fazer, né, a liderança, para que essa pessoa continue produtiva, né, no ambiente de home office. Sim. O professor Carlos comentou, né, da diferença legal entre teletrabalho e home office, mas vamos dizer assim, na cabeça do povo, antes da pandemia, muitos tinham essa vontade, meu sonho é trabalhar em casa, meu sonho é ser dono do meu horário, é poder ter essa flexibilidade, e de repente veio a pandemia e nos jogou para dentro de casa. E aí nós fomos para um home office diferente daquele do nosso imaginário. Por quê? Porque no nosso home office pandêmico, vamos dizer assim, as crianças também foram para dentro de casa. Lá, né, no início da pandemia, de repente alguém que ajuda no trabalho doméstico também não estava mais vindo. O seu cônjuge, seu companheiro, companheira também foi para dentro de casa. Então, é importante destacar que, de repente, aquele home office imaginário, dos sonhos, de controlar o próprio horário, ele não foi bem assim. E causou um certo desconforto. É o barulho, são as crianças. E se tratando de liderança, não foi diferente, porque nós, infelizmente, no Brasil,
não temos ainda uma cultura sedimentada de formação de líderes, e aqui eu já deixo até um parêntese, né, da importância disso, porque a liderança, ela pode e deve ser aprendida. Não é um ser iluminado que é um líder. Você pode e deve aprender. Liderança é técnica, é estudo, é desenvolvimento. Então, de repente, essa liderança que não era nem muito preparada no presencial, ela se viu ali numa realidade totalmente nova, tendo que liderar pessoas à distância. E aí, nós temos todas as realidades. Empresas que já trabalham com processos eletrônicos, com sistemas, que têm essas condições, e outras que não tinham nada. Tiveram que correr ou usar uma tecnologia gratuita de momento. Então, vejam a importância de um líder bem preparado num momento assim. Um líder preparado para lidar com crises. No caso, a pandemia, mas podem ser tantas outras crises aí que a gente enfrenta no dia a dia. Então, qual que é o papel-chave do líder nessa situação? A postura dele. E não difere muito, não, do que a gente fala em relação a um líder em situações sem pandemia, que era o que nós vivíamos. Mas o líder, basicamente, ele tem que ser ágil, ele tem que ser antenado, ter a cabeça à frente, porque há muito tempo, se a gente pega os teóricos de gestão de pessoas, essas questões de você flexibilizar horário, de fazer um acompanhamento remoto, de empoderar as pessoas, o famoso empowerment na gestão de pessoas, né, para que cada um tenha, o colaborador tenha uma certa autonomia, isso é coisa velha, antiga na literatura. É que a pandemia forçou que nós nos adiantássemos, que nós corrêssemos atrás disso, né, de uma hora para outra. Então, o líder ele vai ter um papel fundamental ali na produtividade, na forma como ele se relaciona com essa equipe, ainda que à distância, ainda que remoto, ou ainda que vendo presencialmente menos vezes na semana ou no mês. A questão de olhar a produtividade, a entrega, e não somente o horário. A gente vem muito de uma cultura de cumprir o horário ali presencial, de 8 às 18, por exemplo, e não olhar muito as entregas. Então, isso é uma quebra de paradigma até que a pandemia forçou a tomar, né? Coisa, como eu já falei, que já vem na literatura. Porque a gente tem que olhar a entrega do colaborador, o comprometimento dele. Poxa, mas e se ele não é comprometido? Aí vem a questão da liderança, saber lidar com isso, saber delegar corretamente. Então, aqui eu coloco um outro ponto-chave do líder, que é a delegação. Você não delega para todo mundo da mesma forma. Você tem que ter ali o conhecimento do nível de comprometimento da pessoa, do conhecimento técnico que ela tem. Realmente, quando você não sabe comandar essa, vamos dizer assim, matriz de delegação, você se atrapalha, porque aí você acaba se desgastando com pessoas que não entregam o que você quer que elas entreguem, mas também você não consegue administrar isso de uma forma correta, por isso que eu falo que liderança é técnica. Então, eu destaco também a questão da delegação correta, destaco a postura emocional do líder. Veja bem, um líder que chega, mas que droga, esse cenário, esses tempos difíceis, né? Ele influencia de uma forma. E o líder que tem uma postura voltada para o foco na solução, ele vai influenciar a equipe de outra forma. Isso, a gente está falando de pandemia aqui, mas serve para qualquer situação. Eu costumo falar que o líder é o comandante ali, o timoneiro do navio, e a depender da conduta, da postura dele, ele leva a equipe para o sucesso ou para o fracasso. Por mais que você tenha talentos na equipe, pessoas excepcionais, o líder tem uma influência muito grande, e é por isso que a gente bate tanto na tecla do desenvolvimento dessa liderança, tá? Então, aí a gente entra até em searas de competências comportamentais, de também entender o lado humano, de quem está do outro lado da tela, vamos dizer assim, que não é porque a pessoa está à distância que ela não está trabalhando. Como que eu vou saber se ela está trabalhando ou não? Eu tenho que ter comunicação clara com a minha equipe, eu tenho que deixar claro o que eu espero de cada um.
tenho que ter conversas de feedback, de retorno, tenho que saber receber feedback também, né? E tudo isso, se a gente não sabe, a gente aprende, porque existem as técnicas do dar feedback, do receber o feedback, sem passar por desconfortos ou por problemas até mais graves que envolvam questões judiciais. Então, o líder ele tem um papel assim direto no que o colaborador vai entregar, com certeza. Zé Alexandre, eu não sei se faltou algum ponto ali, que quando eu falo de liderança, eu sempre me empolgo, porque eu realmente acredito no poder da liderança. Não sei se faltou algum ponto na resposta. Oi, já não, tá muito bom, assim, suas colocações, tem gente que estava até viajando aqui no que você estava colocando aqui, muito bem colocado, essas questões de liderança sempre são pauta, é uma pauta importantíssima, né, porque no momento desse pandemia também você percebe o quanto que a liderança faz diferença, né, para manter o ânimo da equipe, manter as entregas, né, manter o pessoal motivado também para a ação. Então, é muito interessante essas suas colocações, e eu vejo uma outra questão também que eu gostaria que o Carlos comentasse um pouquinho sobre isso, acho que deu um gancho legal para isso, sobre como que ficou esse processo também de, que a gente fala da produtividade, é claro que a organização vai cobrar uma produtividade, né, vai cobrar uma produtividade, mas como ficou essa questão da humanização, né? Como ficou essa questão da humanização nesse processo todo, né? A gente está numa pandemia, liderança acompanhando, mas também como que as organizações começaram a lidar com essa questão? As organizações ficaram mais humanas? Seria uma pergunta mais direta essa. E essa eu passo para o Carlos, para ele complementar. Alexandre, a professora Lídia colocou um ponto muito importante da questão da Covid, né? O que se exige da liderança agora, sempre se exigiu, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. O que a gente tem uma deficiência no Brasil, de forma geral, é que realmente se viu isso, né? Embora a literatura antiga, se começou a cobrar isso, se começou a valorizar até os profissionais de recursos humanos de uns 10 anos para cá, né? E tentando preparar. Isso não foi, por incrível que pareça, 10 anos não foi suficiente para preparar essa liderança, né? Não foi para preparar a liderança, e agora nós todos estamos com esse desafio na mão, né? E esse ponto que você coloca da humanização é interessante, porque a gente, talvez nos 10 anos, foram muito acostumados a cobrar performance, metas, e isso eu acho que a gente é até bom nisso, né? Agora, o que acontece, a gente está com novos desafios. Outro ponto que a professora fotografou muito bem, a gente está vivendo com os nossos filhos, de repente a gente está numa reunião, um filho, vamos até tentar tirar essa foto, um filho escorrega, sofre um acidente, a pessoa fica parada e não sabe se ela está na reunião ou se ela vai. Um líder, emocionalmente, né, o que se espera de um líder no momento desse, até para exemplificar, é parar a reunião, dar um tempo para que a pessoa se organize e voltar na reunião, numa época de pandemia, né? E aí você fala da questão da humanização. O que se sente nos últimos 6 meses, tem se conversado nos últimos 6 meses sobre isso, é que sim. Por quê? Né, quando a gente olha para o Brasil, né, a gente tem um número aí, hoje o número de mortes quase se equivale ao número de nascimentos. Isso impacta, né? Então, de todos os níveis da empresa, desde o nível mais básico até o nível mais alto, alguém conhece alguém teve um luto na família, e quando ele faz isso, há um sentimento de empatia muito grande. Quando ele entra numa reunião, quando ele coloca a cobrança, que ele vê o olhar, ele se vê até na realidade, né? Então, eu vejo que sim, respondendo para você, há um nível de humanização muito grande, principalmente nos últimos 6 meses, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha até para o mundo, né? Eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar numa multinacional, há esse sentimento também, há uma preocupação. Para as empresas que têm mais condições, ela não deixa de investir para que o funcionário tenha uma segurança, para que ele não tenha, a família dele tenha uma segurança, eles fazem o máximo que podem, né? Então, eu falo para você que sim, eu vejo que há uma humanização nesse sentido, e até nessa questão, como eu exemplifiquei na questão de liderança, as pessoas estão mais abertas, entendem mais, e não deixam de cobrar performance, né? Então, está sendo um aprendizado, mas isso está acontecendo. Eu vejo que vai ser, se a gente pode colocar assim, vai ser uma herança que a gente vai colocar aí para o futuro, de uma liderança mais humanizada, quem está vivenciando esse período.
Nossa, que bacana, Carlos. É muito bom escutar isso, né? Porque realmente eu entendo que a parte humana ela é importantíssima e imprescindível para uma boa liderança. Eu quero só colocar uma pergunta aqui que a Daniela mandou para a gente. Eu acho que ela é muito pertinente e ela é mais direcionada para a Ija mesmo, né? Quais seriam, Ija, as competências exigidas, né, observáveis, em tempos de pandemia para a contratação de um colaborador? E o que o líder deve buscar em termos de competências? Né, acho que um pouco ali, a gente vai pegar um pouco da humanização e talvez você vai resgatar um pouquinho do que você falou já na sua fala anterior. Daniela, ótima pergunta. A gente sempre ouve aí no mundo da gestão uma frase assim, que a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento, né? E é uma verdade, infelizmente. Então, o professor Carlos colocou muito bem também essa mudança da gente estar buscando essa parte mais humana, e a área de gestão de pessoas vem sendo mais valorizada por conta disso, e aqui eu faço também um parênteses, né, que gestão de pessoas, meus queridos, não é só se você está sendo gestor de pessoas de alguma área, algum setor, alguma empresa. Não, a gestão de pessoas, ela está presente na nossa vida diária. Não importa, ela é independente do cargo formal. Lógico, se você está num cargo formal de uma empresa, aí sua obrigação aumenta muito em dominar as técnicas, mas são conteúdos assim que nos ajudam em qualquer parte da vida profissional e pessoal. Em termos de competência, então, hoje está muito na moda falar de soft skills, que seriam as competências comportamentais, na verdade. Justamente porque nós estamos despertando, poxa, a técnica é importante, mas o comportamento é o diferencial. Porque a técnica, a competência técnica, você ensina, você promove ali uma capacitação, você coloca ali num programa de treinamento. Agora, o comportamento é algo mais difícil. E o comportamento, o que é comportamento? Comportamento é aquilo que o outro enxerga de mim. Comportamento não é o que eu penso que eu sou, o que eu acho que eu sou, a minha intenção. Então, o comportamento é o que o outro está observando. De repente, eu estou na melhor das intenções, mas o meu comportamento não está sendo adequado. Então, tudo isso também é um conhecimento técnico que a gente vai adquirindo. Então, eu respondo para você, Dani e demais, que é muito importante o líder ter essa concepção de conceito de comportamento e, a partir disso, observar essas competências comportamentais. Poxa, mas elas não são muito subjetivas, né? Eu vou observar o que então? Comprometimento, empatia, resiliência, a própria característica de liderança. Às vezes eu costumo falar que parece um terreno muito romântico, né? E quando você vai para números, parece que é coisa mais concreta. Só que a gente tem que saber lidar com essa parte mais subjetiva, porque é ela que está fazendo a diferença. E aí, como que a gente lida com isso? Aí você também tem técnicas na seleção para conseguir identificar um perfil comportamental que vai ser mais adequado ao que você está procurando. Porque todos nós somos uma mistura de perfis comportamentais, mas nós temos vamos dizer assim, uma mistura de alguns que são mais proeminentes. E isso diz muito sobre o que os outros vão observar da gente. Então, é importante que o líder tenha esse conhecimento, e esse conhecimento ele não cai do céu, não é só intuição, tá? É uma coisa que pode e deve ser aprendida. Dependendo do perfil comportamental, você consegue ter um direcionamento melhor se aquela pessoa vai dar certo ou não no que você está querendo. Então, resumindo, vamos olhar a técnica, sim, lógico, a técnica é importante, mas o comportamento é fundamental, tá? E aí começa um bom processo aí de recrutamento e seleção, sem dúvida, engajando aí as pessoas, não só o gestor de pessoas formalmente investido, mas os líderes imediatos dos setores e tudo mais, tá? Beleza, Iju, muito bom essa sua colocação, né? A gente essa já era a resposta, né? De até uma pergunta que a gente estava trabalhando. Foi bom que a Daniela até se antecipou
que era realmente falar sobre essas as soft skills, né, essas habilidades que são cada vez mais exigidas, né, no mercado de trabalho. As pessoas conseguem aprender rapidamente a parte técnica, né, tem muita coisa disponível para você aprender hoje em dia, e aí realmente as competências comportamentais, as competências interpessoais, elas estão cada vez mais valorizadas no mercado, né, então isso é um fato. Tem uma pergunta aqui da Alice, que ela até foge um pouco, mas de repente a gente consegue dar uma certa luz aí, talvez o Carlos possa falar um pouco sobre isso, sobre engajamento. Ela coloca aqui, ela é gerente de RH, né, em uma empresa, e ela tem vendedores home office, né, e aí o que o gestor deles fala é que está faltando engajamento para manter esses vendedores motivados, né. Então, ela faz um questionamento, né? Como trabalhar engajamento de colaboradores em home office, né? A pessoa está em home office, e aí, assim, o engajamento ali no dia a dia, você vai lá, né? Conversa com a pessoa, tal, faz uma reunião rápida ali. E aí, como que seria uma forma de trabalhar esse engajamento no home office? Carlos ou Ija, quem puder dar uma luz para a pergunta da Alice. Certo. Está sem áudio, Carlos. Eu posso começar e eu acho que a professora aí já vai conseguir complementar mais tecnicamente. Quando eu escuto essa pergunta, né, e quando um gestor vem trazer isso para mim, né, eu prefiro, somente no cenário de hoje, eu prefiro me aprofundar do que tentar, né, fazer um diagnóstico do o que está gerando essa falta de engajamento. Porque quando eu olho esse cenário que ela está me falando, profissionais da área de venda já têm uma atividade externa, né, já deve estar engajado, né, já deveria, vamos pensar assim, já é uma rotina. Ela fala, na pergunta dela, ela fala até que eles já recebem por comissão, se não me engano, então ele já tem um fator motivador. A pessoa que é da área comercial, que tem isso na veia, isso é um fator motivador muito grande para ela. Ela quer vender, né, e aí, quando eu falo diagnóstico, por que será que em determinado momento ela para de ter essa motivação? Será que não é o receio, o medo de insegurança que está acontecendo no ambiente, sair na rua, ter contato com o cliente, né? Então, estou trazendo isso para o cenário de hoje. É umas perguntas que eu faria, né? Ao olhar para a equipe, né? Porque talvez a figura da falta de engajamento seja aí. Te falar como experiência própria. Como é que eu lido com isso, se é esse o fator, se for esse o fator que eu estou identificando? Eu preciso demonstrar para esse colaborador que eu tenho ali um rol de protocolos, eu tenho um rol de segurança, eu tenho uma situação que proteja ele, né? Que se ele seguir aqueles protocolos, né, ele não vai se contaminar, ele não vai ter qualquer problema dentro da atividade externa. É isso que eu enfrento hoje. Falar para você, em um ano do que eu trabalho, eu não tive um caso dentro da empresa que eu trabalho, com 430 funcionários, de Covid. Mas isso não é só falar, né? Você tem que criar uma estrutura, criar uma política, criar um manual para essas pessoas trabalharem, ter uma comunicação massiva, né? Para que aí sim ela internalize essa segurança e saia para trabalhar sabendo, olha, se eu cumprir todas essas rotinas, né, se eu usar a máscara, se eu manter o distanciamento, se eu higienizar, se eu manter a distância do meu cliente, né, eu consigo fazer isso. Se eu puder fazer reuniões online onde eu puder fazer, né, isso vai me trazer segurança. Isso trazendo para o fator pandemia, né. No diagnóstico também, conversando com ele, pode me aparecer um outro fator, que já era problema antes da pandemia e está aparecendo agora, né. Não vou falar o caso dela, às vezes a comissão não está adequada ao mercado, às vezes é um problema da liderança mesmo, a forma como a liderança está se comunicando. Às vezes a liderança está tratando com o grupo, mas quando ele deveria tratar, né, a forma de comunicação individual, né? Então, aí são outros fatores fora a pandemia. Então, era nesse sentido que eu iria fazer uma pesquisa, um diagnóstico. Não sei se a professora aí já concorda. Bacana, Carlos. Eu acho que aí já pode complementar, mas acho que foi uma resposta bem objetiva e direta. Principalmente direcionando assim, ó, você tem uma parte importante que é diagnosticar exatamente qual que é
a raiz do problema ali, né? O que realmente está acontecendo? Como que você vai investigar? E aí você vai investigar vários aspectos, né? E aí pode falar, aí eu acho que posso passar para a Ija falar um pouco sobre essa investigação dos aspectos da liderança, né, Ija? Sim, o professor Carlos falou muito bem, e eu gosto, gente, eu adoro quando os participantes fazem perguntas, porque a gente vai lembrando de outras coisas que de repente passariam, né? Na questão do home office, é bom a gente entender que nem todo mundo tem perfil para esse teletrabalho ou para um home office. Mas nós fomos, de certa forma, empurrados para essa situação. Então, pegando o líder, é importante também que ele entenda isso, e aí eu volto lá no que eu falei da postura, passar essa postura de esperança de dias melhores, porque essa situação também vai passar uma hora. E eu entendo que para vendedor, em home office, deve ser algo bem complicado. Essa semana, conversei com uma pessoa de área comercial, trabalha em área comercial desde sempre, e a pessoa me relatou que está incomodada, que ela faz lá o trabalho, faz as reuniões, mas é como se não estivesse dando resultado. Então, o líder tem que entender esse aspecto comportamental também, passar esse cenário de que, olha, vai passar, mas no momento é o que nós temos, então como que nós podemos resolver isso? E quando surge essa palavrinha motivação, é importante a gente não tratar de uma forma superficial, como muitas empresas fazem. Meus colaboradores estão desmotivados, então eu vou contratar uma palestra motivacional. Não é por aí. Motivação requer diagnóstico. Se nós formos estudar as teorias motivacionais, nós vamos entender que cada pessoa está num nível, cada pessoa está num estágio, o que me motiva pode não te motivar. Então, aí nós temos vários teóricos que tratam disso também. Poxa, mas aí como que eu vou tratar essa individualidade no coletivo? Eu não posso sair para cada um e fazer o que motiva exatamente para ele, né? Pensa numa empresa enorme, como que eu vou fazer isso um a um? Então, aí que entram as técnicas de liderança. Essa questão da comunicação, nesse momento, Alice e demais, ela é fundamental. Comunicação correta. De repente, a comunicação está sendo direcionada a todos, quando, na verdade, precisa, como o professor Carlos falou, de algo mais individual, algo mais direcionado. Um feedback, ele não é pautado em subjetividades, em trazer dados, em tornar as coisas mais concretas. O líder também tem que procurar entender ali o outro lado, demonstrar preocupação, humanidade com a pessoa que está do outro lado da tela, vamos dizer assim, e por si só a pandemia já é desanimadora. Eu falo todo dia, a gente não pode deixar a peteca cair, porque é muito fácil cair. Já estamos há mais de um ano nessa situação, o desafio da saúde mental tem sido extremo, e o líder ele tem mais, assim, importância até de manter a peteca no ar, não deixar a peteca cair, porque aí a equipe toda cai junto, tá? E tirar um pouco o romantismo de que você vai motivar o outro, porque a motivação, ela é multifatorial, tem que olhar ali para as políticas da organização, o que pode não estar funcionando, o que pode ser melhorado, o que precisa de ajuste, tá? Então, o meu complemento vai nessa linha. Muito legal, professora Ija, bacana. Eu acho que, assim, deu várias dicas aí para a Alice, né? Acho que ela consegue aí, a partir daí, pensar em algumas possibilidades, pesquisar, tá? Agora eu parto para uma pergunta, né, que vai um pouco aí nessa linha aí, vocês falaram um pouco de motivação, então eu já vou fazer um gancho com outra questão aqui, que a gente percebia, né, que antes da pandemia, o trabalhar em casa, às vezes era visto até como um benefício, né? Eu posso fazer meu horário, ele é flexível, tudo mais. E aí eu faço pergunta para vocês, estamos vivenciando isso ainda? Ou as pessoas preferem um ambiente empresarial? Perceberam que estavam no paraíso e agora estão obrigados a trabalhar em casa? Como que está isso aí na visão de vocês? Aí eu pode começar com a Ija? Tá bom. Olha, como eu falei,
A gente tinha aquela idealização de um home office com as crianças na escola, com a ajudante de trabalhos, para quem tem, né, a ajudante dos trabalhos domésticos vindo trabalhar, o marido, a esposa trabalhando também, e de repente não foi esse home office que nos apresentaram. Mas, o que eu falo nessa questão? Existem perfis. Tem perfil que não gosta, não se adapta, não tem jeito, não tem problema também, tá? Nós não somos iguais, ainda bem. E tem a questão da atividade. Então, tem atividades que casam bem com o home office, tem outras que não. Tem perfil comportamental individual que casa bem, outros não. Então, não existe uma resposta única para isso, tá? É o que temos para o momento, em muitas situações, mas a gente também não tem que se culpar por isso. E se eu não tenho, por exemplo, o perfil de home office, mas é o que eu tenho disponível para hoje, existem vários pontos aí que eu posso me desenvolver e aproveitar o momento. Então, aí entram até dicas de disciplina, é uma boa oportunidade para quem não é disciplinado para criar uma disciplina. Outra coisa, às vezes a pessoa não tem um ambiente correto para o home office e ela está no meio ali de tudo, e barulho, e intervenções. Ela não consegue também estabelecer uma certa barreira. Barreira total a gente não estabelece mesmo. Se antes da pandemia a gente já não separava pessoal e trabalho, que nós somos únicos, com a pandemia misturou tudo mesmo, né? Então, depende muito do perfil, da atividade, e se não tem jeito agora, aproveite para usar aí como uma experiência de disciplina, de organização, de gestão do tempo. Isso que eu tenho observado. Então, só resumindo, para certas pessoas, sim, está sendo ótimo, elas casaram, olha, eu estou adorando, estou produzindo mais em casa, e para outras não. Olha, eu não estou mais aguentando, eu preciso ver gente, eu preciso interagir, eu preciso ir para a empresa, sentar lá no meu escritório e ficar lá naquele ambiente. Na minha visão, na experiência que eu tenho, os feedbacks que eu tenho recebido, tem sido muito assim. Beleza, Ija, muito obrigado. Carlos, algum complemento? Alexandre, eu acho que o principal que a professora colocou é realmente a questão do perfil, né? Então, a forma como a pessoa vai encarar, se ela vai encarar isso como um presente, um benefício, é a questão do perfil mesmo, né? E trazer algumas coisas aí, né? Essa questão da falta do preparo, do local, né? Isso acaba influenciando. E quando a gente traz aí o trabalho para dentro de casa, a gente tem que gerar um acordo social também com a família, né? Por mais que você queira essas interrupções, né? A pessoa, em um determinado momento, ela não percebe que ela está dividindo agora o espaço de trabalho com a família. E ela tem que ter uma conversa, que a situação é diferente, né? Olha, aqui não dá para interromper na hora, eu não vou poder sair para ir no supermercado, eu estou trabalhando, mas eu sei que para o olhar de vocês eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, então eu não vou poder fazer a tarefa. Parece coisa simples, mas isso acaba acontecendo, né? A questão da estrutura do lugar, né? Às vezes, né, a gente conversou sobre isso, me chama muita atenção quando eu saio à tarde, né, no centro de Campo Grande, que eu olho para sacadas e vejo que a pessoa improvisou a sacada no escritório, porque ele fecha a janela e ele fica com o barulho todo da rua, né? E é uma improvisação. Isso também acaba gerando mal-estar no que antes tinha um sonho, né, que era um benefício. E aí eu te falo outras coisas de algumas empresas, algumas características, que é um pouco do que eu falei. A pessoa às vezes se sente mais segura dentro da empresa, fala, não, eu quero voltar, porque lá eu sei que eu tenho um protocolo, lá eu sei que tem um questionário, eu sei que quem vai entrar lá não vai estar contaminado, porque tem termômetro, tem várias verificações, aí a pessoa prefere e pede para ir para dentro da empresa. Acontece isso também, né? Então, respondendo para você, concordo com a professora, depende muito do perfil, mas muitas pessoas que tinham esse romantismo com home office, hoje acabaram mudando de opinião, né? E o que se vê na prática é que muitas vezes, né, a gente falou algumas vezes da produtividade, e o que está se colocando, que as pessoas estão colocando, é que a produtividade tem aumentado, porque as pessoas têm se dedicado muito mais, né? Às vezes não tem as distrações do trabalho, que é o colega, que é o cafezinho, né? E eu falo distrações não no sentido negativo, eu acho importante ter essas distrações,
porque a pessoa ficar ali 8 horas, 7 horas e perceber, né? Eu tenho relatos de pessoa de home office que ele não almoça, ele está na casa. Você imagina que é você estar na sua casa e não ter tempo para almoçar, porque emenda uma reunião atrás da outra, né? Mais uma vez o papel da liderança, ela tem que sentar, chamar, ver como está seu tempo, como é que você está administrando, né? Então, quando a gente traz esse romantismo do benefício, eu acho que muita coisa acabou caindo, né? Mas ainda concordo com a professora, depende muito do perfil. Oh, muito bom, Carlos. Acho que esse complemento seu foi muito interessante. Alice, eu não vou passar a sua pergunta agora, ela ficou um pouco para trás, mas depois eu vou encaminhar para os professores. Mas eu acho que é mais da Alice é mais uma constatação, talvez uma ação, do que uma pergunta. Eu vou passar para a pergunta da Daniela, na verdade, que ela tem a ver com a pergunta que a gente tinha aqui, que é com relação aos manuais, né? Nós tivemos diversos manuais aí, as empresas se preocuparam rapidamente com manuais de biossegurança, aqueles manuais para que a organização estivesse preparada para receber as pessoas, mas em algum momento a gente não se preocupou com talvez algo que está dentro da pergunta da Daniela, que ela fala assim, olha, com esse negócio de trabalhar em casa, o home office ali, a pessoa, com isso que o Carlos falou, de 8 horas ali seguidas, trabalhando, sem almoçar, e as doenças ocupacionais, né, e a questão do burnout e tal, como que fica isso, cara? Essa questão dos manuais do trabalho em casa, isso é possível, existe? Como que é essa... Como Olha que só, deve ser feito? E aí, indo para a parte mais técnica, né? Eu sou uma das pessoas do grupo que sou entusiasmo da reforma trabalhista, porque eu achei ela muito moderna, né? Então, a gente está falando de uma lei que estava lá em 2017, que fala do teletrabalho, e lá já prevê, né? Ela fala que tem que ter um manual, e justamente por esses pontos que você e a Daniela trouxe, né? Nessa pergunta, para prever as questões de ergonomia, as questões de saúde ocupacional, né? Então, quando ele alterou o artigo 75, que fala do teletrabalho da CLT, ele já fala que quando você encaminha uma pessoa para o teletrabalho, né, para o trabalho em casa, você tem que elaborar um manual. Isso já está previsto. Talvez poucas empresas, por não adotarem essa prática, não tiveram essa atenção, mas o legislador teve, e hoje, né, essa é uma realidade, tem que ser feito. Algumas empresas, vou falar algumas práticas que eu venho, elas têm fornecido a própria cadeira, a própria mesa, né, além do manual, para que a pessoa, muitas vezes, ela vai chegar na casa dela, ela não tem essa condição ergonômica, então é essa condição de saúde. E quando a gente fala do burnout, a gente está falando um pouco da finalização da minha resposta, né? O burnout já não é uma coisa nova, né? É uma coisa, a gente vive numa sociedade, antes da pandemia, de muita informação, né? Quando eu trabalhei na área de telecomunicações em São Paulo, há uns 20 anos atrás, me espantou uma pessoa se afastar por síndrome do pânico. Quando eu vim para Campo Grande, pelo regime, eu me espantei por encontrar o mesmo cenário. Então, você vê que não é uma coisa regional. Com a pandemia, com todos os desafios que a gente tem, com todos os temores que a gente tem, né, de cada dia, e com isso tende a aumentar. Então, a gente tem que ter um controle muito grande em relação a isso. E tem que se ter uma saúde, uma preocupação da saúde mental. Isso normalmente está nos manuais, mas não basta estar nos manuais. Vamos lá, vamos voltar ao papel da liderança. Se está no manual, mas a liderança te provoca, né, um chamamento a todo momento, a toda hora, né, justamente porque está em home office, justamente porque não tem a marcação, né, fatalmente ele vai estar direcionando você, né, e ou até ele mesmo, né, para uma situação de burnout. Então, respondendo à pergunta, a legislação existe, já desde de 2017, tem essa previsão, mas isso tem que ser melhor trabalhado. Eu não vejo que a liderança... E aí não é um erro de legislação ou de estrutura da empresa, porque às vezes até a empresa faz e cobra, mas talvez de uma situação que nós, né, agentes de RH, temos que ficar muito alertas para acompanhar a liderança, orientar e falar, olha, esse caminho que você está seguindo não é o correto e a gente tem que redirecionar, porque daqui a pouco você vai estar sem equipe, né? Daqui a pouco você tá voltando para mim me cobrando um fator motivacional para essa equipe, quando você está, ao mesmo tempo, né, esgotando o recurso de saúde mental dela. Você está respondido, Daniel. Muito legal, Carlos, acho que está bem colocado. Eu acho que a Ija pode falar um pouquinho também, fazer algum complemento aí, que a Ija
gosta muito dessa área, trabalha com qualidade de vida no trabalho, tem até um livro sobre isso, né, Ija, de qualidade de vida no trabalho. Eu acho que dá para você também dar um fechamento aí para essa resposta do Carlos. Só por curiosidade, eu comecei na administração, tem uns 20 e poucos anos já, na qualidade de vida no trabalho, então realmente é uma área de paixão. E o líder, ele é muito responsável pela qualidade de vida no trabalho da equipe, porque às vezes a gente pensa em qualidade de vida no trabalho, e fala, fazendo um evento, fazendo uma ginástica, né? Isso é importante, ok, mas não é qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho é multifatorial, passa por liderança, e como o professor Carlos falou, e eu tinha até anotado que eu não posso sair dessa live sem citar nesses tópicos. O líder tem que ter um pouco de consciência nesse momento, porque a gente vê líder aí que não tem horário, manda mensagem de madrugada, manda mensagem em qualquer horário, acha que porque está em casa automaticamente não está trabalhando, e a gente já tem visto, os estudos estão começando a aparecer do estresse que essa vida online nos causa, porque você tem a falsa ilusão de que você pode estar numa reunião e estar em outra ao mesmo tempo e abraçar tudo. E então é muito fácil o burnout se evidenciar. E o líder, ele pode ter um peso muito grande nessa condição, além das políticas organizacionais, né, das cobranças, das metas e tudo mais, é uma coisa que, lógico, tem que ser avaliada, mas uma dica bem prática na questão da liderança, que tem um impacto direto aí na qualidade de vida, no trabalho da equipe, tá? É isso que eu queria comentar. E só, professor José Alexandre, se me permite, tadinha da Alice, ela tem uma situação aqui tão comum, que é como que eu vou falar... É que tinha passado essa etapa aí mas como você voltou na liderança, se você quiser responder, pode responder ela. Porque essa resposta, ela não é tão simples, tá? Realmente, o feedback é algo espinhoso. Quando você vai dar um feedback positivo, ok, bacana, é mais fácil. Agora, quando é algo corretivo, aí tem toda uma técnica, tem um passo a passo, tá? A gente costuma fazer uma oficina disso, para treinar o líder a lidar com essas situações mais espinhosas, mas é perfeitamente possível, tá? O que é ruim é você ficar, não vou me dispor, eu vou deixando para depois, aí vai virando uma bola de neve, isso acaba sendo muito prejudicial para ambos os lados, tá? Então, só para não deixar a Alice aí sem uma resposta ainda aqui rápida, é um desenvolvimento em feedback, tá? O feedback para a liderança, né, Ija? Ver se ela aceita. Bom, tranquilo, gente, a gente está quase aí caminhando para o final, mas cabe aí mais nós temos 2 perguntas finais, tá? Uma, ela é direcionada mais para o Carlos, tá? Que você falou um pouco, Carlos, mas eu queria que de repente você abrisse mais tecnicamente para o pessoal, relacionada à questão, pensando em equipamentos, benefícios e horas extras, quais são as questões jurídicas envolvidas? Como que fica essa questão, né, durante a pandemia, quando a gente fala em equipamento, hora extra, benefícios? Tá sem áudio, Carlos. Vamos lá. Numa estrutura de benefícios, diante desse cenário da pandemia, ele exige, né, que a gente, como profissional de RH, a gente revise, Alexandre, porque o que acontece, né? Eu falo isso, né, que um benefício, por mais caro, se ele não for utilizável, né, então ele não serve para nada, e acontece isso, né? Às vezes acontece, o cara, vou dar um exemplo muito da região, né? Às vezes as pessoas têm o benefício de uma saúde Bradesco. Do que adianta ter um saúde Bradesco em Campo Grande, se a maioria dos médicos, né, estão vinculados à Unimed? É um exemplo que eu dou. E aí, quando você tem a pandemia, se começa a pensar desde o refeitório, né? Então, se eu tenho um refeitório das pessoas que vão lá, eu tenho que olhar o cardápio do refeitório. E olha só o que a pandemia exigiu. Eu tenho que olhar qual alimento que está lá. Nossa, eu não posso colocar para as pessoas um alimento que gere gordura, né, que gere açúcar. Eu tenho que olhar, eu tenho que chamar o fornecedor e falar, olha, eu quero um quadro de alimentos, eu quero trabalhar alimentos que protejam a imunidade das pessoas. Carlos, mas eles não vão entender. Não, pode deixar que esse lado, eu como RH trabalho. E olha só a mudança na questão dos benefícios. Então vai desde o refeitório. A gente falou em teletrabalho.
De repente, eu estou tirando aquelas pessoas que estão na fábrica, parece óbvio, mas muitas vezes... E vão para casa. Quer dizer, aquelas pessoas já não têm aquele alimento do almoço. Então, eu vou ter que transformar isso de alguma forma num outro benefício, num ticket de alimentação. Então, por isso que eu falo que, diante de um cenário adverso, né, qualquer cenário adverso, a pandemia é isso, você tem que olhar os benefícios, né? E aí é uma questão de administração de benefícios. E aí é mais do que a lei, você está dando uma olhada para que seus recursos, o dinheiro que você está aplicando em benefícios, esteja corretamente empregado. Essa é uma obrigação de um gestor de RH, né? Quando eu falo de equipamentos, eu volto à questão da legislação, né? De novo, mais uma vez, entusiasta da legislação, porque a legislação, quando fala em teletrabalho, ela é específica. Ela fala que a empresa tem que fornecer para quem está em teletrabalho infraestrutura, equipamentos e telecomunicação. Uma legislação de 2017 já dá essa proteção ao trabalhador para os dias de hoje. Então, é ponto pacífico. A gente já tem uma questão de legislação que atende isso, né? Você falou em benefícios, falou na questão de equipamentos, infraestrutura. E hora extra. Hora extra. Hora extra, vou voltar lá à nossa primeira pergunta. Se eu estou em teletrabalho e o meu contrato de trabalho está em teletrabalho, lembra que eu tenho o artigo 62. Ali eu estou num regime onde a administração da hora depende mais de mim. Se eu estou em home office, que eu tenho uma pessoa ali gerindo, né, direto, que eu não tenho ainda essa proteção do teletrabalho, obrigatoriamente, eu tenho que ter um sistema de marcação, né, nem que seja manual, aí eu vou lá, digitalizo e mando para a área de folha fazer a apuração, ou mesmo, como eu falei, alguns portais eu tenho portais de RH que eu lanço isso automático e já cai para a folha. E ali eu tenho que lançar as horas de trabalho. Então, é devido. Então, no teletrabalho não é, mas no home office ele é devido. Entendeu, Alexandre? Bacana. Acho que isso tira a dúvida de muitas pessoas com relação a essas questões jurídicas, que são mais frequentes, né, pessoal? Realmente tem mais dúvida. E agora eu vou para a última pergunta, tá? Eu vou começar com a Ija, depois acho que o Carlos pode fechar, o que o Carlos falou agora. E aí eu entro numa seguinte questão, né? Que talvez vocês já foram meio que falando ao longo da live, mas é mais para a gente fazer esse fechamento. Qual a importância da qualificação e o papel da gestão de pessoas para lidar com o momento em que vivemos? Parece que tudo virou gestão de pessoas, né? A gente abre a live com isso, né? Tecnologia, então, mas assim, o grande impacto foi nos recursos humanos, né? E qual que é a importância aí da qualificação para a gente eu acho melhorar? Tão oportuna, porque assim, não adianta você ter os melhores sistemas e tecnologias se você não tiver pessoas capacitadas operando isso, trabalhando isso. E a gente discutiu bastante aí a questão do comportamento, das soft skills, e acho que eu fui falando isso ao longo das minhas falas, que a gente tem que tirar a gestão de pessoas do romantismo e descer para algo prático, entender que a liderança ela pode e deve ser construída. Não é todo mundo que nasce com aquela pegada de liderança, mas todos querem, todos se quiserem, podem aprender, porque nós trabalhamos com isso. Eu acredito nisso, a teoria acredita nisso, e vocês também, né, porque estão aqui. A questão aí de comunicação, de feedback, a gente pode e deve aprender. E eu falo até por experiência própria, que eu caí no mundo da gestão e eu não sabia nada, eu fui estudar, fui correr atrás e no início eu sofria muito, porque eu não sabia como lidar com essas situações mais espinhosas. E eu fui estudar, fui aprender, me desenvolver, faço isso até hoje, porque o desenvolvimento ele tem que ser contínuo. E aí você vê na prática o tanto que a sua vida fica melhor e o tanto que você consegue promover um ambiente melhor para os outros também. Então, a capacitação é fundamental e ela deve ser constante. Acho que é isso, sem querer me delongar muito, porque a gente já está, né, extrapolando o horário, eu passo, então, professor Carlos, vou complementar. Tá. Daniel, claro, a gente pode disponibilizar sim, o professor Carlos e o professor Ija são muito abertos, tá? Depois eu disponibilizo para vocês, de alguma forma. O conteúdo também a gente vai deixar à disposição também lá depois no
no YouTube, né? A ideia é que depois a gente coloque lá para que vocês tenham acesso novamente, porque às vezes muitas coisas você quer olhar novamente, assistir, ter mais né, dar mais uma olhada. Bom, eu vou passar agora para o Carlos para complementar então, tá? Tem fã aqui na live, aí já tem fã aqui na live. O Carlos também acho que conquistou alguns fãs aí, Carlos, então, por favor, encerre aí para a gente essa resposta. Eu escutei uma frase hoje, né, que me chamou a atenção, que dividi com o grupo. Eu estava falando sobre uma negociação coletiva, né, que eu estou acompanhando, e a advogada, né, com o jurídico, ela falou, Carlos, no fundo, tudo são pessoas, né, e eu achei muito legal, né, e ver a importância, né, de uma pessoa tão técnica, de uma pessoa da área jurídica, né, eu falo para vocês, né, eu falo que eu tenho 35 anos de experiência em RH, porque eu trabalho desde os 15 anos em RH, e com certeza, eu sou um advogado muito melhor porque eu trabalho com RH, né, não o contrário. Eu não sou uma pessoa melhor de RH porque eu fiz direito, eu sou uma pessoa, um gestor de RH, eu sou um advogado muito melhor porque trabalho com pessoas. E isso me fez preparar para os desafios futuros, para estar convivendo com o ambiente agora de pandemia, né? E toda essa experiência. E ainda há um desafio muito grande do pós-pandemia. Confesso para vocês que hoje eu já estou me preparando, eu já estou pensando no pós-pandemia. E o que é o pós-pandemia dos desafios de RH e que uma gestão de RH vai me ajudar? Imagine num ambiente de trabalho, pessoas que querem tomar vacina e que não querem. Qual vai ser o meu julgamento? Né? Como é que eu vou tomar? O que eu vou sugerir para a empresa? Eu vou criar 2 protocolos, um para a pessoa que tem, né, uma pessoa que se vacinou, outro para não vacinou. Como é que eu vou enxergar isso dentro do negócio da empresa? Só a gestão de recursos humanos me dá um subsídio, né? Olha como a gente começou essa conversa, né? Falando de liderança, e falando que a liderança não tem nada novo. A professora aí já começou muito bem, falando que que a gente está aplicando de liderança são coisas que foram escritas 20 anos atrás, que a gente está aplicando há 10 anos atrás, e que está sendo exigido agora, né? Então, o curso de gestão de pessoas, né, é fundamental para isso, né? Em algum momento eu fiz essa procura, né? E eu me considero um profissional muito melhor em relação a essa procura, essa opção que eu tive. Então, essa é a importância que eu vejo, Alexandre. Não sei se eu fui claro, né? E eu quis colocar minha vivência prática em relação a isso e como eu enxergo a importância de gestão de pessoas nos dias de hoje e para o futuro também. Carlos, você foi muito claro, né? Sempre muito claro, uma pessoa muito centrada. Ija também. A minha fala final é realmente de agradecimento, tá? Essa é uma das lives da Quinta On. Essa é uma promoção da pós-graduação, que nós faremos outras vezes, e vocês que estão aqui já estão previamente convidados para as próximas. São assuntos interessantes com profissionais que estão na academia, que estão estudando, que estão no mercado de trabalho, estão trazendo conteúdos e prática para vocês, né? E de uma forma bem leve, né? Com perguntas, respostas, nada impositivo e com fundamento, tá? Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que assim, tem um certificado, depois vocês vão receber por e-mail a certificação da participação, tá? E depois eu vou também encaminhar aí, para aqueles que me pedirem, tá? Tem um e-mail lá, o próprio e-mail de retorno, quem quer os contatos, passe um e-mail para mim que depois eu respondo para cada um as questões relacionadas aos contatos da Ija, do Carlos, com certeza vão ficar muito felizes em poder atendê-los, porque conheço eles muito bem, tá bom? Então, quero desejar uma boa noite para vocês, continue se cuidando com a questão da pandemia, cuidem das suas famílias, fiquem atentos e tomem a vacina, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente, boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada, pessoal.